Bom dia, queridos irmãos. Nesta terça-feira, dia 11 de agosto, muitos de nós hoje estão na Câmara Municipal para defender a inocência dos nossos filhos, da ideologia do gênero nas escolas, e pedimos orações para todos vocês. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 7. Se não vos tornardes de novo como crianças, não entrareis no reino de Deus. Jesus sempre vai no sentido contrário do raciocínio humano e nos surpreende todo dia. Para ser o maior, precisa ser o menor. Essa é a mensagem de hoje. Mais precisamente, precisa-se fazer criança, não no sentido de imitar as atitudes egocêntricas e pirracentas de uma criança, mas no sentido de voltar a ser simples e puros, como as crianças, confiantes e entregues a Deus, como uma criança com seus pais, sem uma cabeça dura e impenetrável, de quem já tem opinião própria e não muda, por quanto errada esteja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Quem provocar a queda de um só destes pequenos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável, sem dúvida, que eles ocorram, mas ai daquele que os provoca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus é muito claro. Ele não somente convida a proteger e amar as crianças, mas a aprender delas. Precisamos refletir um pouco. Quais são as características de uma criança? Iniciamos pelas negativas, que infelizmente às vezes se arrastam pela vida inteira. Quantos adultos têm atitudes infantis? Como é grande o perigo de sermos e ficarmos eternas crianças, não no sentido de Jesus, mas no sentido de um infantilismo afetivo que compromete a vida inteira. Uma criança é egocêntrica, isso é verdade, mas não por culpa dela, mas porque faz parte do seu crescimento. Por exemplo, quando ela quer mamar, ela não pergunta se a mãe está bem ou mal, se está cansada ou não, se tem leite ou não. Ela simplesmente chora e não se discute. Ela quer o leite, ela quer mamar. Se não, abre a boca e salve-se quem puder. Como seria grave arrastar essa atitude egocêntrica na idade adulta? Aqui ele se tornaria um autêntico egoísmo, porque um adulto sabe o que quer. Sabe explorar o outro, ao invés de amá-lo. Pelo contrário, quais são as atitudes positivas,
naturais, espontâneas de uma criança, que nos levam a amá-las e protegê-las. Tente escrever na sua folha de diário 5 características bonitas de uma criança. O que você vê de maravilhoso numa criança? Provavelmente você escreveu que uma criança é espontânea, que se entrega totalmente no colo da sua mãe e do seu pai. Uma criança sabe confiar totalmente, se lançando nos braços de seus pais. Uma criança não julga, aprende fácil, sua cabeça não é ocupada com nada, ela é aberta, por isso aprende tudo facilmente. Estas são as características maravilhosas de uma criança que Jesus convida a imitar. Mas vamos refletir mais. Você pode formar uma criança como você quiser. Ela nunca vai opinar. Você pode fazer dela uma pessoa aberta e feliz, e você pode estragá-la, como querem fazer os que sustentam a teoria do gênero, que pretende ensinar a masturbação nas escolas a crianças de 1 ano, ensinar a beijar na boca meninos e meninas para ver como é bom ter relações com ambos os sexos. Pretende erotizar as crianças quando elas querem só brincar. Irmãos, o que será de uma criança que cresce com essa cabeça pornográfica, com estes escândalos contra os quais Jesus fala palavras duríssimas? Melhor seria que se colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. Hoje muitos de nós, inclusive eu e Padre Jean Pedro, estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo para pedir que no Plano Municipal de Educação da nossa cidade não entrem essas ideias diabólicas que estragam, que podem estragar gravemente as nossas crianças e para sempre. Convidamos todos vocês, todos os que puderem, a virem hoje na Câmara Municipal, no Viaduto Jacareí, a partir das 9 da manhã até essa tarde. Convidamos e convocamos, sobretudo, as famílias, pais e mães, de forma toda especial. Estão querendo matar os filhos de vocês, essas nossas crianças e adolescentes que têm um futuro maravilhoso pela frente. Precisamos reagir com força e logo. Depois será tarde demais para chorar o leite derramado, como diz o ditado. Para concluir, queremos partilhar um testemunho de uma criança do Haiti que nos tocou muito quando estivemos a última vez visitando o Haiti e que pode expressar bem o que fala Jesus da espontaneidade e da bondade das crianças. Franklin é uma criança do nosso centro e ele tem 11 anos de idade e está na 1ª série. A sua mãe faleceu quando ele ainda era pequenino e o seu pai, depois de algum tempo, começou a conviver com uma outra mulher que ajudou ele a cuidar de Franklin. Essa criança, irmãos, nos surpreendeu, pois descobrimos que ele foi colocado para fora de casa pela madrasta e para poder se alimentar, costuma ajudar as pessoas que trabalham aqui no centro Zange Mackenson, carregando baldes de água e levando comida aos porcos. Costuma fazer isso no final da tarde, quando sai do centro, às 18 horas. Quando a Renata, nossa missionária,
foi falar com ele, muito triste contou que seu pai foi atingido por uma bala perdida. E desde dezembro passado ele não tem notícias do pai. Nem sabia se estava vivo, pois a sua madrasta, desde que o seu pai levou esse tiro, não foi mais visitá-lo no hospital. Então os missionários, buscando entender o que aconteceu, descobriram que esse homem foi socorrido por eles mesmos e foi levado ao Hospital das Irmãs de Madre Teresa de Calcutá, que é como uma casa de acolhida. Descobriram também que esse homem está paralítico, e esse é um dos motivos pelos quais sua mulher não quer mais ficar com ele. Ficamos felizes em poder levar Franklin ao hospital e fazê-lo rever o seu pai. Com tantos problemas, Franklin nos surpreendeu com um gesto lindo de amor. No centro, estávamos fazendo um campeonato de futebol, e o seu time havia terminado o jogo. Franklin percebeu que um rapaz do outro time, que devia entrar, não tinha tênis para jogar. Ele logo tirou o tênis que estava no seu pé e o deu ao colega, para que ele também pudesse jogar e participar do campeonato de futebol, mesmo arriscando que esse time pudesse ser o adversário do time dele na final. Franklin para nós é um exemplo concreto de que não há ninguém tão pobre que não possa fazer nada pelo seu irmão. Vamos agora escutar de novo o Evangelho e depois vamos escolher o nosso propósito. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos nesse dia. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Quem provocar a queda de um só destes pequenos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável, sem dúvida, que eles ocorram, mas ai daquele que os provoca.